convocaram o prefeito municipal, Rodrigues, para essa reunião. Qual é a principal reivindicação diante do cenário atual? Primeiramente, agradecer ao senhor prefeito por ter atendido a essa solicitação. Nós fizemos um convite após uma reunião onde aqui nós, diretores aqui da CDL, fizemos uma avaliação do atual quadro em que se encontra a nossa cidade, do atual quadro, como se encontram as nossas empresas. Em virtude disso, nós fizemos um convite ao prefeito para que ele viesse e nós tivéssemos um diálogo onde nós estaríamos tratando como empresa, falando dessas preocupações que hoje nós temos em relação a tudo isso que vem acontecendo no mundo, no Brasil, no Piauí e, é claro, num modo bem particular, na nossa cidade Floriano e região. E um dos pontos é justamente como ficam as empresas. É claro, a gente está vendo que o prefeito tem tomado as medidas em relação, como ele mesmo diz no termo, combate de preservação de vidas, e tomando as medidas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde. Mas também existe uma outra preocupação: como é que ficam as empresas? Nós temos hoje as empresas que, às vezes, quando a gente fala em empresa, a pessoa lembra apenas da questão que é apenas um empresário. Não, não é. Atrás do empresário ainda existe também muitas vidas também que estão por ali. São aquelas pessoas, são os colaboradores. E esses colaboradores, eles são mantidos como? Através da venda que o empresário faz. Ele vende a mercadoria, ele tem um compromisso com o seu fornecedor, ele tem um compromisso com o seu colaborador, ele tem um compromisso com o governo do estado através dos impostos, ele tem um compromisso com os impostos municipais. E daí veio essa grande preocupação, porque a gente, nós estamos já aproximando dos 15 dias já de isolamento, não é? Nós podemos chamar dessa maneira, onde as empresas que abrem são apenas aquelas que são consideradas serviço essencial. E as demais? Essa é a grande pergunta. Para tanto, nós convocamos aqui o prefeito, né? Convidamos, na realidade, para que ele viesse e a gente conversasse uma maneira de flexibilizar essa situação. Porque é necessário que se diga à população também que as empresas não têm como se portar tanto tempo ela com mesmos encargos. Ou seja, ele continua pagando o seu fornecedor, ela tem que pagar o seu colaborador. E para isso daí é necessário que a gente, na nossa avaliação e na nossa posição aqui, que a gente estava solicitando ao prefeito uma flexibilização para uma abertura a partir do dia 6 do comércio. Como seria, na prática, essa flexibilização? Essa flexibilização era justamente que todos nós já temos uma ideia de como podemos ajudar no combate ao coronavírus, né? A gente seguindo aquelas orientações por parte da saúde, onde a gente ia procurar fazer, e seria um compromisso das empresas, e é claro, tomando algumas precauções, de a gente fazer uma limpeza das nossas lojas, que vai desde um pegador, vai a um balcão, ou seja, tomar esses cuidados através de máscaras, ter esse cuidado com que as empresas já fizeram isso daí, a maior parte das empresas já fez. Ela colocou aquelas pessoas onde tem mais de 60 anos, já estão de férias, que seria outra medida. Aquelas pessoas de risco, com pressão alta, com diabetes, ou seja, esse é um compromisso. Porém, na nossa conversa, tratando aqui com o prefeito, ele mostrou a sua decisão em relação ao que aconteceu a nível do Estado, onde o Estado colocou 30 dias e ele decretou por 15 dias, acreditando que a gente vai driblar essa situação. Nós concordamos, com toda certeza que nós sabemos que isso aí. Mas, por outro lado, fica a nossa grande preocupação. Até quando as empresas podem suportar por todos esses encargos? E a gente, infelizmente, também tem que pensar que se esse processo demorar muito mais, as demissões acontecerão em maior escala. A gente já sabe, a gente tem conversado com os nossos associados, e alguns já foram tomando essa decisão. Então, isso daí é uma preocupação que nós temos em relação à nossa cidade. E o outro ponto também, se formos avaliar bem, como é que as empresas, elas
poderão se recuperar daqui a algum tempo. Quanto tempo isso vai levar? Então, a nossa solicitação era no momento desse, era de fazer essa flexibilização. Talvez um horário diferenciado, talvez aumentando um pouco mais essa exigência em relação à limpeza, às medidas sanitárias, como também poderia ser uma diminuição da jornada de trabalho. Tudo isso aí era possível. Porém, nós entendemos e vamos colaborar, não resta dúvida, uma vez que o prefeito também ele foi bem claro, dizendo que continuaria com o decreto para os 15 dias. Nós vamos fazer a nossa parte, isso aí a população não tenha dúvida que nós vamos procurar fazer a nossa parte também. Os empresários também são comprometidos com a vida e são comprometidos também com o emprego, né? Apenas a parte econômica, porque tudo está relacionado. A vida precisa também de trabalho, a vida também precisa se alimentar, a vida precisa de auferir rendas também. E esse daí é o papel do empresário, é fornecer, dar esse emprego. Então foi nesse sentido, quando nós quando nós convidamos ao prefeito para vir dialogar. Nós não chamamos o prefeito para a gente encostar, apertá-lo, nada disso. Na realidade, a nossa intenção era um diálogo e a gente pensar numa flexibilização. Porém, como isso daí ele já deixou bem claro que não acontecerá, nós também fizemos outro pleito, principalmente depois que ele apresentou aqui um decreto que foi publicado agora no dia 30, de e parcelamento de impostos e de outras obrigações municipais, nós também pedimos aqui que ele encaminhasse também um tratamento, que cobrasse ao governo do estado um tratamento diferenciado em relação aos tributos, porque algumas empresas estão de porta aberta. Exemplo disso daí são supermercados, que ao distante dessa crise eles também aumentaram também o faturamento, porque as pessoas foram às compras, as pessoas foram que estavam preocupadas, as pessoas foram para poder se abastecer, pensando até no desabastecimento. Então esse daí era que a grande preocupação que nós, como empresários, fizemos e mostramos aqui ao prefeito o que era a nossa grande preocupação. Em relação a essa questão dos tributos estaduais, ficou um compromisso do prefeito de trabalhar politicamente com a bancada que dá suporte ao governador, de que haja esse tratamento diferenciado agora para as outras empresas, vendo essa situação que nós estamos passando. Então, gostaria de dizer à comunidade que as empresas são parceiras nesse combate. Podem ter toda a certeza que todas as empresas são parceiras para que as coisas aconteçam, que a gente se livre realmente de todos nós. Mas também a gente precisa dizer à comunidade que as empresas não têm como segurar tanto tempo um período de isolamento e de porta fechada. Então, eu agradeço a todos vocês que estão aqui hoje, nesse encontro. Agradeço a todos os diretores que estiveram aqui comigo e conosco aqui nessa reunião. E nós tratamos de tudo isso com o prefeito municipal. A gente agradece ao prefeito, à secretária de tributos também, que é a secretária de finanças, a Josélia, e também a secretária Jaqueline, que estiveram presentes aqui. Fora o secretário de comunicação, que dá essa cobertura e dá visibilidade a tudo o que acontece na nossa cidade.